Boa noite, pessoal. Esse é um vídeo meio à parte do meu canal, porque eu me senti meio que na obrigação, depois de uma matéria da Ilse Scamparini hoje no jornal Hoje, da edição do dia 21 de fevereiro de 2019 hoje. Ela deu a entender que a nossa igreja está dividida, né, que os ultraconservadores têm a intenção de derrubar o Papa Francisco para que nenhum outro Papa Francisco exista na igreja. E quanto a isso, eu queria fazer algumas lembranças a Ilse Scamparini, né, e a todo mundo que assistiu essa matéria dela muito infeliz. A matéria dela diz o seguinte: numa igreja dividida, a Conferência Mundial contra a Pedofilia põe em jogo a credibilidade do pontificado do Papa Francisco e de toda a instituição católica. O pontífice abriu a reunião pedindo medidas concretas. 160 bispos estão discutindo não só o porquê dos inúmeros casos de abuso sexual de menores, mas também como preveni-los, não escondê-los e como puni-los de maneira exemplar. Algumas vítimas também participam, Ontem, numa reunião com o Papa, pediram tolerância zero. O vaticanista Marco Politi, e não apareceu o nome dele, eu tive que buscar, né? Não apareceu o nome dele na entrevista, uma falha aí da edição deles, diz que a ala ultraconservadora da igreja está tentando tirar a legitimidade do pontificado do Papa Francisco, ou seja, uma especulação, e torce contra os resultados dessa conferência. Aí, aspas, esse Marco falando: é importante que depois desse encontro as igrejas locais sejam muito severas no combate dos abusos, senão podem acabar fazendo uma campanha contra este Papa, porque estes conservadores querem influenciar o próximo conclave para que depois do Francisco I não venha um Francisco II. Fecha aspas. Aí segue a Ilse Scamparini. O moderador da conferência, padre Federico Lombardi, declarou que Francisco quer que tudo seja discutido, desde uma melhor formação dos padres, melhor critério na escolha deles, acompanhamento das vítimas e a facilidade para que denunciem. Também as penas para quem abusa e uma punição exemplar. Há uma pergunta sobre a relação entre o celibato e os abusos sexuais. O padre Lombardi responde que as duas questões não estão ligadas, a não ser que o encontro revele isso. Aí eu queria deixar algumas coisas muito claras aí, viu, Ilse? Falando diretamente para você, que a nossa igreja não está dividida. A nossa igreja é una, ela é católica, ela é santa e ela é apostólica, ao mesmo tempo que ela é pecadora, né? Porque nós somos os pecadores e Cristo é a nossa cabeça. Isso é um fundamento da nossa fé. Nós somos igreja, um corpo único com o corpo de Cristo. Então a igreja não pode ser dividida. Quem não está com a igreja está fora da igreja. Nada impede que em qualquer profissão, em qualquer vocação, hajam os desvios, né? E até intencionais. Você não sabe qual é o grau da intenção de um padre que, por exemplo, vai para um seminário porque ali ele vai ter um campo mais viável para ele praticar o que ele quer praticar aí de desordenamento das suas paixões, né, como a gente chama, as suas más paixões, as suas más inclinações, botar isso em prática de uma forma malévola, né, porque a exploração de menores, seja por qualquer pessoa, em qualquer situação, óbvio que dentro da igreja, que é um lugar onde se prega respeito, fé, confiança, amor, né, tudo isso fica mais evidente, mais escandaloso, concordo, mas aí você precisa ver o contexto, né? Você está chamando atenção para uma matéria, para um fato, né? Que é um fato gravíssimo dentro da igreja, mas é um fato que está envolto por milhões de outros fatos dentro da igreja que unem a igreja e fazem a igreja seguir ao longo de todo o tempo em que ela foi fundada pelo próprio Cristo na pessoa de Pedro, e que segue com o Papa. Então a igreja tanto está unida que ela se reuniu para discutir esse assunto, né? E se ela não se reuniu antes, algum motivo tem, talvez sim uma falha. Ninguém vai dizer que de repente, para tentar proteger um padre, né, ou ver uma situação ou outra grave, não hajam erros aí por esse caminho, né? Mas que bom, né, que está se discutindo isso, mas que bom também que a gente tem que lembrar alguns outros fatos, né, que anotei aqui, que podem ser considerados padres homens de má intenção,
que por inúmeros motivos busca escandalizar a igreja. Então vocês parem para pensar que dentro dos seminários não existem só pessoas querendo ser padres. Existem pessoas com outras intenções, né? E aí, por isso que o Papa Francisco está dizendo que é necessário se valorizar essa etapa do seminário, se avaliar muito bem as vocações, não sair aceitando porque tem poucos padres, realmente tem poucos padres, mas não sair aceitando porque alguns vão fazer tão mal as pessoas que, né, aceitar seria uma coisa muito incoerente da nossa fé, né? E para finalizar o comentário da sua reportagem, né, se o celibato fosse algum problema que causasse isso, então os homens casados jamais abusariam das crianças, né, Ilse? Então é uma questão muito pequena para você levantar e dá para ver muito bem a maldade da matéria, querendo plantar uma situação na igreja que ela não existe. Para dizer para você, eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá? A Igreja Católica, diz o site portalconservador.com, é a mais antiga instituição da humanidade. Com 1,2 bilhão de fiéis, é a maior família religiosa, é a maior instituição de caridade do planeta. Segundo revelam os dados do último anuário estatístico da Igreja, publicado pela agência Fides, por ocasião da jornada missionária, a Igreja administra 115.352 institutos sanitários de assistência e beneficência em todo o mundo. É só para lembrar, né, que ao lado dessa minoria de padres aí que estão perdidos, existe uma massa de fiéis e de sacerdotes devotados, sacrificando, inclusive em locais de guerra, tá? Fazendo bem. Então, no mínimo, é muito temerário dizer que a instituição, né, como é que você falou aqui, que ameaça, põe em jogo a credibilidade de toda a instituição católica. Vamos continuar falando dela. Deste número aí, 5.167 hospitais, a maior parte na América e na África. Lugares de extremo problema de saúde, de pobreza. 17.322 dispensários, a maioria na África. 5.256 na América, 5.137 e Ásia, 3.760. 648 leprosários distribuídos principalmente na Ásia, 322 na Ásia e na África 229. 15.699 casas para idosos, doentes crônicos e deficientes. Na Europa, só na Europa, aí onde você vive, tem 8.200. Na América, 3.815. 10.124 orfanatrófios, principalmente na Ásia, 3.980. Na América, 2.418. 11.596 jardins de infância, a maior parte na América, 3.661 aqui na América. E na Europa, 6.173. 3.663 centros de educação e reeducação social, além de 36.386 instituições de outros tipos. No campo da instrução e da educação, a Igreja administra no mundo 68.119 escolas maternais, frequentadas por 6.522.320 alunos. 92.971 escolas primárias, onde estudam 30.973.114 alunos. 42.495 escolas superiores médias, com 17.114.737 alunos. Além disso, acompanha 2.288.258 jovens de escolas superiores e 3.275.440 estudantes universitários. Com todas essas instituições, a Igreja Católica é um parceiro fantástico na prestação de serviços de saúde das nações pobres. Ela atua em áreas remotas em favor das camadas mais pobres da população, permitindo-lhes assim aceder a esses serviços que de outro modo estariam além de seu alcance. E esse grande trabalho merece reconhecimento e apoio, não só dos governantes, mas de todo cidadão, assim como você,
que ao fazer uma matéria dessa deveria fazer um contraponto com tanta coisa boa que a igreja faz, né? Mas a gente não vê aparecer na mídia nenhum tipo de matéria que lembre isso. Ou, por exemplo, ajuda a igreja que sofre, né? Que foi elevada a qualidade de fundação. Por quê? Porque ela está sempre em locais de conflito. E só para fazer um parênteses, de todos esses trabalhos que eu mencionei aqui, todos eles têm sacerdotes fazendo bem, se sacrificando, dando suas vidas. Então, antes de acusar, antes de taxar a Igreja Católica por um número aí X de padres, compare com esses milhões de beneficiados pelo mundo inteiro. Milhões de pessoas aí para quem a igreja se dedica, os sacerdotes se dedicam, os religiosos, os leigos, os consagrados. Sabe? Eu fico revoltada porque parece assim que a Igreja Católica é só isso. É um monte de tarado abusando das pessoas, né? Vamos lá, ajuda a igreja que sofre. A relação dos papas com a ajuda à igreja que sofre sempre foi muito marcante. São João 23 incumbiu a missão que a igreja na América Latina fosse também apoiada pela ajuda à igreja que sofre, né? Que é a ACN. Paulo VI, antigo benfeitor, colocou a ACN sob a jurisdição da Santa Sé. São João Paulo II foi um grande amigo do padre Warenfried e reconheceu a obra como organização pública de direito pontifício. Bento XVI, que também foi benfeitor antes do Sumo Pontífice, elevou a ACN à categoria de Fundação Pontifícia, passando sua sede para o Estado do Vaticano. Agora a Fundação Pontifícia ACN está a serviço do Papa Francisco, tornando possível seu pedido de fazer uma igreja mais próxima do necessitado, do pobre, do excluído, ou seja, dos prediletos de Deus. Eu vou pegar aqui um post da ACN no Instagram que diz assim, esse post ele é, deixa eu ver aqui, de 18 de setembro de 2018, mostra a foto de um padre agradecendo, né, pelo apoio da ajuda à igreja que sofre na formação dos sacerdotes na África. E ela diz assim, em nenhum lugar a riqueza de vocações é maior do que na África. Em nenhum lugar há tantos seminaristas como nesse continente. E em nenhum lugar tantos sacerdotes sobrevivem graças à ajuda de vocês. Obrigado. Quer dizer, é uma instituição monstruosa, né? Que tem o apoio da população, que recebe doações. Quando se fez uma matéria sobre a ajuda à igreja, a ACN, né? Que tem esse nome, que deixa eu ler aqui. Deixa eu pegar aqui o significado dela. Bom, eu vou deixar o link aqui para vocês pegarem direitinho, para eu não parar aqui o vídeo. Mas ela quer dizer, deixa eu ver aqui. Tem o nome em alemão, porque ela está espalhada em vários lugares. Não importa. Ela é Aid, como é que é? Aid. Depois vocês peguem aqui no site, eu vou deixar o site aqui, porque eu separei uma outra organização que também tem muita importância aí, que é sobre as missionárias da caridade, né, de Madre Teresa de Calcutá. Ela criou também a parte dos padres missionários, né, que devotam sua vida para atender os pobres. Então ela diz assim, né, que com relação aos padres missionários da caridade, que eu também vou deixar o link aqui, diz assim, como anseio vê-lo como sacerdotes espalhados por todo mundo, dando Jesus às pessoas com fome de Deus. Que todos aqueles que entrem em contato com seu olhar vejam somente Jesus em você. É por isso que você é o mais santo dos sacerdotes. Foi o que Jesus perguntou quando pediu padres. Dê-me santos sacerdotes. Ou seja, desses santos sacerdotes, quantos são noticiados pela mídia? Né? Fica aí a pergunta. Também tem eu peguei um outro link aqui dos sacerdotes missionários, né? Que é o que não falta, gente. Se vocês pesquisarem aí, eu nem vou me alongar mais. O que não falta são bons exemplos dentro da igreja, são pessoas se sacrificando, são mártires morrendo em lugares de conflito por jihadistas perseguidos, né? Porque a igreja é perseguida no mundo inteiro. Então, assim, é muito triste ver uma matéria como essa que faz esse tipo de trama
sabe, para dar essa cara feia para a igreja. Faz um favor, Ilse. Faz uma matéria com a ajuda da igreja que sofre. Faz uma matéria sobre esses santos sacerdotes. Faz uma matéria sobre a força da igreja no mundo, a maior instituição de caridade no mundo. Eu vou te agradecer.